Hoje eu vou falar sobre mágoas e a constelação sistêmica. Como conduzir uma pessoa que está com dificuldades em perdoar. Caramba, quantas pessoas aqui que recebem, sabe, os clientes, quando são psicólogos no caso, né, recebem seus pacientes e falam assim: e agora? Fulano, você não tá vendo aqui que precisa perdoar? Como que nós vamos fazer isso? Hello! O que é importante, gente? A gente compreender que dentro das constelações sistêmicas, né, dentro de tudo que eu venho trazendo aqui para vocês, é sempre baseado nos campos sistêmicos. E esses campos sistêmicos, para quem é a primeira vez que está aqui, sejam bem-vindos. Vocês precisam compreender que esses campos sistêmicos é um campo de informações. Esse campo de informações a gente não consegue pegar, a gente não consegue tocar, mas nós conseguimos sentir. E olha que interessante, o Bert Hellinger, quando ele começou, né, a entender sobre as constelações, ele percebeu que existiam leis ou ordens do amor que regem esse campo de informações, esse campo de energia. E aí ele entendeu que existem 3 leis sistêmicas, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio, certo? Se uma dessas ordens, elas são rompidas, de que forma que elas são rompidas, Pri? Quando eu olho para os meus pais, quando eu olho para aqueles que são grandes, né, no meu sistema, e eu falo assim, não, ele não sabe o que ele faz, ou eu gero algum tipo de desrespeito, isso, com uma pessoa que é de dentro da minha casa, que é maior do que eu. Nesse caso seriam os pais, os avós, os irmãos mais velhos, né? E eu olho pra eles com um olhar assim do tipo, não, eles não sabem o que fazem. Eu sei porque eu sou melhor do que eles, né? A gente traz uma certa arrogância dentro de nós de uma forma inconsciente. O que a gente faz? Nós vamos romper essa hierarquia. E se a gente rompe a hierarquia, ou se a gente rompe o pertencimento, né? A gente vai romper o pertencimento de que forma? Se a gente julga, se a gente se posiciona dessa forma, a gente exclui o outro. Né? E se a gente romper também o equilíbrio, significa que nós estamos entregando mais e recebendo menos, ou nós estamos recebendo mais e entregando menos. E quando nós entramos, né, nesses conflitos, a gente rompe uma dessas ordens, nós vamos criar brigas, discussões, separações, nós vamos criar às vezes até tragédias acontecem. Então, dentro das constelações, nós temos essa possibilidade de fazer o quê? De reintegrar. Nós temos essa possibilidade de ajudar a reconciliar onde uma dessas ordens foram rompidas, onde o amor foi rompido também. Então, a gente ajuda a restabelecer esse amor. Entenderam? Então, é basicamente sobre isso. Agora, quando se trata de uma mágoa, o que é muito importante você saber? Alguém aqui é terapeuta, tem algum cliente que está passando por essa dificuldade de liberar perdão? Comenta aqui. Fala assim, eu tenho, Pri. Ou até mesmo se você, né, que está me acompanhando, fala, Pri do céu, eu preciso liberar o perdão e eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso. Então fica aí que vocês vão aprender para vocês poderem aplicar aí na vida de vocês e na vida dos clientes. A gente precisa compreender, por exemplo, quando se trata de uma mágoa, ela já traz o certo nome, né? Má água. É algo que aconteceu, algo que ficou parado dentro de nós e a gente não consegue o quê? Liberar, soltar essa má água de dentro de nós. Então, todas as vezes que a gente vai remexer essa má água, o que acontece? Né? Se ela é uma mágoa, ela tá parada. Água parada vira o que, gente? Esgoto. Fica aquele cheiro podre, não é verdade? Da mesma forma, são os nossos sentimentos. Quando alguém age de alguma forma com a gente, nós vamos, né, segurar isso dentro de nós e nós vamos ter dificuldade de conseguir liberar esse perdão para as pessoas. Ao mesmo tempo, essas mágoas ou essa dificuldade de liberar o perdão, ela está muito ligada a um fator de uma proteção interna que nós guardamos. Porque, por exemplo, o que seriam esses fatores internos?
Esses fatores internos, eles estão muito relacionados como uma forma da gente se proteger, para que essas pessoas, elas não nos agridam mais. Só que geralmente, ao invés da gente colocar para fora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para dentro de nós. Ao invés de nós agirmos, nós vamos nos fechar. Por quê? Porque isso vai acabar interferindo em uma das ordens do amor. Por exemplo, se eu agir aqui agora, dentro daquela forma que você agiu comigo, e como vai ficar o meu lugar de pertencimento dentro da minha família? Se todas as pessoas, agora vamos ampliar um pouquinho mais, observa todas as pessoas da família, como que elas agiam, né? Olha como que isso é hereditário, olha como isso é transgeracional, vem de outras gerações também. Porque a gente começa a aprender a partir do comportamento que essas pessoas têm. Quem são essas pessoas? Pri? As pessoas da nossa família, do nosso clã, certo? Exato. Então, quando a gente começa a observar qual era a forma que essas pessoas lidavam dentro da casa delas, quando elas eram magoadas, quando elas ficavam ressentidas. Então, vamos supor, se você observar o teu cliente nesse momento e você conseguir dar uma ampliada no olhar, né, sobre ele, sobre as dinâmicas que acontecem na família, você vai perceber que de repente a mãe dele passa pela mesma situação, ou o pai, ou os irmãos, ou os tios vêm também trazendo, porque às vezes as pessoas perguntam, né? E aí, Pri, tio, tia, primo também? Também, gente, todo mundo pertence a um clã familiar, a um clã sistêmico. E dessa mesma forma, a gente começa a perceber que todos eles têm um padrão de se defender. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue chegar naquela que realmente agiu com ela de uma forma que a feriu. Por quê? Ela vai olhar e vai falar assim, se eu falar alguma coisa, eu vou agir de uma forma completamente diferente de todos da minha família. Olha que coisa profunda. Conseguiram pegar aí um insight? Girou chaves? Então, se eu excluo as atitudes de um cunhado, os meus filhos podem sofrer com isso? Exatamente. Por quê, gente? Porque é um campo de informações, é um campo energético. E ele vai sempre considerar o lugar de todos. Por isso que é muito difícil, às vezes, as pessoas falarem assim, eu não dou conta, eu não consigo. Mas por quê? Tem algo interno, digamos assim, é uma conduta que nós temos moral, sabe? É uma conduta moral da nossa própria alma, para você poder compreender melhor. Porque às vezes a gente não compreende os motivos que nos leva a tomar tais impulsos, mas a gente acaba agindo de uma forma que a gente sabe que é contrária àquilo que está dentro do nosso coração. Porque o movimento das constelações não é excluir, é olhar e dizer sim, né? Não é você estar perto, não é você ficar ali, porque às vezes as pessoas elas levam muito ao pé da letra, né? Falam assim, mas para eu honrar, para eu amar, eu tenho que estar próximo a essa pessoa. Então eu vejo muitos filhos de pais narcisistas, pessoas que vivenciaram dentro de famílias narcisistas e falam, mas eu tenho que estar com eles, eu tenho que amá-los, eu tenho que estar próximo. Não é sobre isso. Incluir não tem nada a ver com estar do lado da pessoa. Escreve isso. Porque é por isso que às vezes as pessoas elas entram nessa dificuldade interna. Porque elas falam assim, como que eu vou amar alguém e eu tenho que ficar longe dela? Quando a gente fica longe dessas pessoas, a gente consegue manter o quê? A integridade da nossa alma, a integridade do amor. Faz sentido? Quando a gente consegue manter essa integridade do amor dentro do nosso coração, o que vai? Exato, incluir no coração. Quando a gente consegue manter essa integridade dentro do nosso coração, esse respeito um com o outro, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa pessoa não vai mais me ferir. Porque todas as vezes que eu estou próxima a essa pessoa, ela vai vir, ela vai, em cima de mim. E aí?
Eu tenho, porque as pessoas têm muito disso, né? Você pode perceber, dá uma vasculhada lá no teu cliente pra ver se ele não tem isso também. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu tenho que estar próxima pra mostrar que eu amo. Não. Tem pessoas que conseguem amar estando longe. Ó, eu fico longe porque aqui eu mantenho respeito, aqui eu mantenho a minha integridade, eu mantenho também a integridade do outro, eu não fico discutindo com ele, eu não vou ficar gerando esses julgamentos, essas exclusões. Olha isso, que coisa profunda que ela tá falando, ó. Através da constelação eu consegui liberar o meu abusador. Cara, isso é muito profundo. Porque assim, às vezes as pessoas que passam pelo abuso, é lógico que elas vão carregar mágoas, é lógico que elas vão carregar ressentimentos, é lógico que ela vai ter um monte de problemas, sabe, lá na frente. Tem muitas pessoas que passam por isso, só que chega num ponto que elas mesmas sabem. E por que eu tô falando isso? Deixa eu dar um puxão aqui. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já fiz muitos atendimentos de pessoas que passaram por abusos e elas falavam pra mim assim, Pri, eu não aguento mais. Eu sei que eu sou muito boa de memória. Eu sei que todas as vezes eu vou lembrar daquele episódio que me dói. Só que eu não aguento mais, porque todas as vezes que eu lembro desse episódio, isso me dói, isso me machuca, isso me fere. Então, dentro desse processo, a própria pessoa, ela consegue entender que aquilo está fazendo mal para ela. Então, ou seja, além dela carregar essa dor que aconteceu fisicamente nela, ela carrega essa dor na memória. E ela mesma consegue compreender, falando, caraca, eu não quero mais, assim, eu sei que eu vou conviver com essa memória. Tem uma forma que eu consiga, sabe, de repente a minha mente, eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, vai chegar esse negócio, essa memória, e como que eu vou conseguir lidar com isso? Porque eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais essa dor dentro do meu coração. E aí? Olha que profundo, gente. A pessoa, ela fala assim, não, eu vou conseguir, eu liberando isso, às vezes a memória vai vir e não vai me doer mais. Porque é sobre isso. Porque ninguém aqui tem amnésia. Ninguém aqui tem mal de Alzheimer. Porque às vezes as pessoas falam, eu quero esquecer. Ninguém esquece nada. Quem esquece significa que está com um problema de cognitivo. Tá com problema neurológico. Se você lembra de um episódio que te dói, que te magoou, que te trouxe um ressentimento, ou que trouxe ressentimento pro teu cliente, você pode ter certeza que ele tá assim com a mente afiadíssima. Porque é isso. Só que a gente precisa compreender os motivos que levaram essa pessoa a guardar mágoas. A gente precisa entender qual que é a origem que está desencadeando essa mágoa, que fez esse cliente se apegar naquela mágoa e não soltar por nada. Entenderam? Depende de nós, exatamente, Daiane, é isso, depende de nós. Então, assim, da mesma forma que você, terapeuta, tá ali, você tá de bom grado para ajudar, para servir o outro, não vai adiantar você querer forçar a pessoa. Ela tem que estar preparada no coração dela. Ela tem que sentir, ela tem que querer, sabe? E para querer, exige muito, escuta isso, exige muita humildade. E é difícil, às vezes, a gente reconhecer que a gente precisa ter humildade dentro de nós. É difícil, porque a gente cresceu pensando assim, ser humilde, olha que deturpado que é. Tem pessoas que falam assim, ser humilde é ser humilhado. Não, humilde é uma coisa, humilhado é uma coisa completamente diferente. Faz sentido, gente? Quantas pessoas não acham que falam assim, os humilhados serão exaltados? Gente, não é nesse ponto. Não é nesse ponto. Os humilhados serão exaltados, então eu vou ficar cada vez mais, vou permitir que todo mundo me humilha. Ai, eu vou ficar sempre assim como um coitado. Não é isso. Os humildes. A pessoa me humilhou, eu vou olhar e falar assim, ok, será que eu errei em alguma coisa? Nós faremos o quê? Uma introspecção. Nós vamos observar o que realmente a gente estava querendo naquele momento.
Aí nós vamos olhar com humildade. Olha que coisa simples. Não precisa ser humilhado para ser exaltado. Pelo amor de Deus, gente. Porque isso vai acabar trazendo mais fraqueza do que trazer força para o teu cliente. Então é sobre isso. Compreender qual que é a origem disso. O que está desencadeando? Aonde que essa pessoa ela precisa liberar essas mágoas? Tá fazendo sentido? Tá girando chaves? E olha só, ou humildade é pobreza, né? Exato. Então, assim, por isso que eu falo, cada pessoa é única, cada clã familiar é único, sabe? A gente precisa entender que cada pessoa, ela vai levar um entendimento diferente da outra. Isso é um exemplo que eu utilizo muito com os meus alunos. Eu falo, gente, cada pessoa tem uma forma de percepção interna. Qual é a forma de percepção interna? Vamos supor que tá eu e você, nós estamos na rua e de repente a gente vê um acidente de carro. É lógico que a gente vai se assustar. Só que de repente vai desencadear em você de uma forma que eu vou falar assim, ué, mas por que você tá desse jeito? E tipo, foi uma batida, um exemplo. E a gente não sabe o que vai despertar no outro. Então, por exemplo, de repente pode ser que pessoas da sua família morreram acidentadas e na minha não. Então, pra mim, esse impacto não vai ser tão forte igual vai ser em cima de você. Tá fazendo sentido, gente? Exato. Então a gente começa a compreender, opa, então quer dizer que essa pessoa, ela tem uma forma que desencadeou nela diferente. Ela tem um histórico, ela tem, né, toda essa parte transgeracional. Olha que profundo. E quando a gente começa a olhar com respeito, olhar com humildade, vai ficando muito mais leve. Quando a gente começa a compreender os motivos que levam o outro a agir dessa forma, fica muito mais leve. Então nós vamos começar a perceber que tem pessoas que realmente querem sim liberar o perdão, mas elas estão com alguma coisa deturpada dentro da mente delas. Às vezes um tipo de conhecimento deturpado. Assim como eu acabei de falar, humilde é diferente de ser humilhado. Não é? Porque quando a gente fala humilhado ou humilde, tem pessoas que falam, mas é porque é pobre. Tem gente que já assimila nesse ponto. E tá tudo certo, porque cada pessoa tem a sua própria verdade, cada pessoa vai aprendendo de uma forma. E a gente vai seguindo isso ao longo dos anos. Então, por exemplo, quantas pessoas aqui hoje, né, ou que passou assim o final do ano e teve que reunir com a família falando assim, eu estou indo contrariado. Isso acontece demais, isso você vai ver muito nos seus atendimentos. E aí teve o final de ano. E é aquele tal negócio, gente, ano novo, vida nova, eu quero um negócio diferente pra minha vida. Só que a pessoa tá presa naquelas mágoas que aconteceu ali no Natal, que aconteceu no Ano Novo. O que a gente mais vê, né, que é muito comum acontecer que nas famílias dos nossos clientes, né, na nossa não, porque a nossa é perfeita. A nossa não existe isso, né? A nossa família é super perfeita. Mas, por exemplo, a gente começa a perceber que existem brigas, que o pessoal começa a discutir um com o outro. E aí o cliente pega, vai, vivencia aquela briga e falando, novo, vida nova, estoura lá champanhe, né? E eu vou colocar metas, e eu vou fazer isso, até mesmo nós, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, de repente, a gente não sabe por que tá travada a nossa vida. Qual que é a origem disso? Aquelas mágoas que tá ali no passado, tá me prendendo. Verdade, final de ano, encontro de mágoas uns dos outros. Vamos falar real, né, gente? Porque é basicamente isso. Deus me livre de brigar por política no Natal, mas na minha família não, né? Exato, né? Aí, tipo, na nossa família não, né? Na família dos outros acontecem, né? Na família dos nossos clientes acontece, na nossa não, na nossa é perfeitinha. Mas é basicamente sobre isso, sabe? Sobre a gente entender o que leva
as pessoas a querer encontrar um ponto, né, para guardar ressentimentos, guardar mágoas. É a gente compreender algo muito profundo, que o perdão, ele é liberado de cima para baixo. O que seria esse de cima para baixo? Onde os grandes podem liberar o perdão. Porque, gente, imagina só uma cachoeira. Na cachoeira, o rio, as águas, elas seguem para um único sentido, né? Ela vai, ela despenca ali e segue adiante. Não tem como essa água, ela voltar, sabe? Tipo, falar, eu cansei daqui, vai ficar igual os peixinhos pulando, sabe? Querendo voltar lá pra cima, vocês já viram? É basicamente isso. Esse perdão é um fluxo de energia que vem dos campos sistêmicos de cima para baixo, como se fosse a cachoeira, levando adiante esse fluxo energético. Só que nós, de uma forma inconsciente, a gente olha e fala assim, mas eu tenho que perdoar minha mãe, eu tenho que perdoar o meu pai. Só que como que eles vão perdoar, sendo que eles vieram trazendo o que eles receberam lá de trás? Olha que profundo. Os nossos pais podem perdoar a gente por a gente não seguir da mesma forma que eles. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles podem nos perdoar. Mas e nós? E o nosso cliente? Como que ele consegue liberar o perdão? Quem somos nós na fila do pão para liberar o perdão? Eis a questão. Adorei, Ana. Super rimou. É basicamente isso. Quem somos nós na fila do pão querendo liberar o perdão, né? A gente não é ninguém, a gente é pequenininho aqui. Nós somos os peixinhos querendo ir contra o fluxo do rio, o fluxo da própria cachoeira. Entenderam? É isso, gente, nessa simplicidade. Ok, eu entendi. E agora? Como que eu vou ajudar meu cliente? Dizendo simplesmente, você não precisa perdoar. Você diz para essa pessoa, eu sinto muito. Eu sinto muito. Ah, não, mas eu quero falar, me desculpa. Desculpa significa eu peguei toda essa culpa, então, porque você me entregou, então desculpa, porque agora eu me desculpa, tira esse peso de mim. Não, se eu não conseguir fazer isso de uma forma leve, vai ficar bem difícil. Por quê? Eu vou falar assim, ó, você me desculpa, você vai olhar pra mim e falar, não. Eu vou falar, nossa, então ferrou, porque agora eu tava tão aberto. Não faz sentido, gente? Nossa, eu tava tão aberto, eu achei que a pessoa ia me desculpar e ela não me desculpou, ela me mantém culpada, ela me mantém naquele lugar. Então, como que a gente faz? Fulano, eu sinto muito. Se você começar a perceber a palavra do eu sinto muito, ele traz o quê? Ele traz uma humildade dentro do coração. Ele traz uma humildade, uma simplicidade que a gente percebe igualdade entre todos. Então, por exemplo, se eu olho para os meus pais e eu tava querendo perdoá-los, o que eu posso fazer? Eu não posso perdoar meus pais. Gente, eu tô indo contra o fluxo da cachoeira, né? O fluxo energético. Então eu vou olhar para os meus pais e falar, nossa, eu sinto muito. Porque é bem provável que nós queríamos que os nossos pais nos entregassem algo que os nossos pais também exigiam dos nossos avós e que exigiam dos bisavós, vai saber. Agora, quando a gente olha e fala, nossa, eu sinto muito pelo que foi, isso traz um reconhecimento do tipo, caramba, eu reconheço que eu errei, ou eu reconheço que você errou, eu reconheço que não sei o que, sabe? Traz um reconhecimento. E isso, de uma forma bem simples, consegue abrir. Mas tem pessoas que estão realmente apegadas na dor. Outras querem realmente a solução. E aí? Como que as pessoas vão olhar umas para as outras nesse lugar, por exemplo, nesse lugar limitado?
Mas Deus fala para perdoar uns aos outros para que você seja perdoado. Vou levar vocês para um nível um pouquinho mais profundo sobre o perdão. Vem comigo. Olha só. Quantas pessoas você escutou dizer o seguinte? Entenda o nível da alma que eu quero explicar. Segue comigo, tá? Tá todo mundo seguindo? Quem estiver seguindo aqui comigo, fala estou. Olha só, no nível da alma é um nível muito profundo. Então olha só. Quantas pessoas você já ouviu falar o seguinte: fulana ou fulano, perdoa lá o ciclano, o beltrano, para mostrar que você é melhor do que eles. Aí a pessoa fala, é verdade, eu vou perdoar porque, nossa, eu sou melhor do que eles. Sinceramente. E aí? O que você sente no teu coração? Seja sincero. Seja sincero. Vocês vão sentir que isso é um perdão humilde ou que isso tem, sim, uma arrogância? Entenderam? Gente, nessa simplicidade, gente. Só que aí é aquele tal negócio. Tem pessoas que ficam muito presas numa caixinha e elas começam a brigar. Eu simplesmente não entendo. Tem gente que gosta de vir aqui pra brigar comigo, gente. Tô nem aí. Vou continuar falando. Eu já escutei várias vezes, isso é orgulho. Exato, gente. Então, assim, olha como que é profundo. A nossa alma tem uma conduta moral. E que, se a gente começa a trazer de uma forma deturpada, sabe? Fala uma coisa, mas sente outra, você tá sendo congruente com o que a tua alma realmente quer? Não. Da mesma forma, são os nossos clientes. Você acredita mesmo que se você chegar pra ele e falar assim, libera o perdão, porque você vai mostrar que você é melhor do que ele, você vai estar realmente ajudando genuinamente essa pessoa? Vocês racham de rir, né? Vocês racham de rir, né? Mas é verdade. Nossa senhora, ó, hoje inclusive, deixa eu contar. Ai, gente, é sério, cada dia acontece uma coisa comigo que Hoje eu olhei assim, eu falei, caraca, o que isso tá querendo me dizer? Porque assim, dentro de todo o conhecimento que eu trago, eu falo muito das constelações, eu faço os atendimentos, só que eu tenho técnicas, né? Eu tenho outros estudos. Eu não fico falando dos outros estudos, sabe? Mas eu sei os estudos que eu fiz e eu tenho uma facilidade de fazer uma conexão muito assim, sabe? Nossa, isso daqui é isso aqui é aquilo. Não, é isso. Eu tenho essa facilidade. E aí eu peguei e respondi algo sobre a fibromialgia. Inclusive tá no meu feed, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Onde explica sobre a fibromialgia na visão sistêmica. E ali, muitas pessoas falam, nossa, que bacana, isso me ajudou muito, nossa, eu tava precisando. Ao mesmo tempo, pessoas falam, nossa, você é louca, né, não sabe o que fala. E isso acontece mesmo, né, gente? Quando a gente tá aqui na internet, nós estamos sujeitos a tudo, né? Tanto as críticas construtivas e as críticas negativas, né? E aí, de certo modo, pegou uma moça, compartilhou. É isso que eu falo, muitas pessoas, elas vão colocar a gente em apenas uma frase, elas vão nos limitar a uma frase, e aí complica, né? Porque é um estudo bem aprofundado. A moça pegou, compartilhou e começou a falar algo do tipo, denegrindo, né, a imagem do trabalho, falando das constelações. Eu falei, cara, mas quem disse fui eu, né? Tipo, eu só olhei assim e falei, caramba, a mulher falando mal do trabalho. Eu falei, mas ela nem me conhece, ela nem se abriu para vir aqui, porque de repente era uma solução.
olhei e falei, nossa, mas quem é essa pessoa? Aí ela escreveu lá que ela era fibromialgia. Relaxa, Pri, diga apenas eu sinto muito. Não, nem sinto muito não, gente. Cada um escolhe o que quiser. Então, por exemplo, é aquele tal negócio que eu disse ontem também. Eu tenho DDA, tem gente que tem TDAH, esse negócio não tem cura. E aí? Eu vou continuar seguindo adiante na vida, achando ruim, reclamando, lamentando e colocando toda a culpa no meu DDA? Ou eu vou aprender a conviver com ele? Sabe? Gente, nessa simplicidade. Tem pessoas que têm realmente a fibromialgia, tem pessoas que têm vários tipos de doença. E tem pessoas que, assim, é incurável. E aí? Eu vou continuar seguindo adiante na vida, olhando isso e deixando isso minar dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha alma? Ou eu posso escolher conviver bem com isso que faz parte de mim? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Então é isso, sabe? Às vezes tem pessoas que realmente não querem solução. Tem pessoas que realmente vão julgar. Tem pessoas que realmente não estão abertas. Tem pessoas que literalmente perderam a fé. E eu tô falando isso num sentido muito profundo, sabe? Dentro dessa força, então observa se o teu cliente realmente tem fé. De falar, cara, eu tô buscando, eu tô indo atrás, eu tô dando um jeito. Sabe? Tá na merda, mas tá quentinho, é mais fácil achar um culpado, né, pra tudo, vitimismo. Exato, gente. O pessoal, não, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas, elas estão nesse lugar e a gente vai deixar. A gente não tem, sabe? A gente não tem esse poder divino de falar assim, ai, vem e se cura 100%. Não, gente. A gente pode ajudar as pessoas a se reconciliar com isso. Nessa simplicidade. Verdade, eu sou psicóloga e já tive que simplesmente me desconectar do paciente porque ele não queria liberação. Há um gozo em certos sintomas. Exato. Então tem pessoas que elas estão apaixonadas. Então, escuta isso. Escuta isso. Que profundo. As pessoas que perderam a fé, as pessoas que se posicionam nesse lugar de vítimas, elas não movimentam, porque tá ruim, tá doloroso, tá pesado, ela tá segurando mágoas. Ela tá segurando ranços, como se diz hoje em dia, né? Ressentimentos. E geralmente elas não buscam solução. Quando elas vão encontrar alguém, na maioria das vezes, elas não vão para falar ou procurar uma solução. Elas vão buscar um aliado. Profundo, né? Elas buscam aliados. Então, por exemplo, se ela chega e a pessoa não compra ali o que ela disse, digamos assim, fulano fez isso comigo, ou a ciclana fez isso comigo, você fala, ok, mas e aí? E você não toma partido, essa pessoa vai ficar com raiva de você. E é por isso que tem muitos terapeutas que às vezes falam assim, ué. Ou existem terapeutas que acabam se sujeitando, comprando brigas. Mas não é sobre isso. É sobre a gente conseguir o quê? A gente encontrar ali a origem que está desencadeando esse ressentimento na pessoa. Liberando, ajudando a liberar essa mágoa. Porque às vezes a pessoa, ela realmente, ela tá no ponto cego dela. Ela não tá enxergando. É isso. Então, e é sobre o nosso cliente querer. Exatamente. É sobre eles quererem. Então não vai adiantar você se descabelar se eles não querem. Não adianta. Não tem como. Nessa simplicidade. Girou chaves. Ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente, gente. E eu me apego nisso. Eu só ajudo quem quer ser ajudado. Quem não quer, gente, não, toca que é mão. Sabe? Dá a linha na pipa. Aqui no interior o pessoal fala assim, não, dá a linha na pipa, só toca. Sabe? Toca que é mão.
Da linha, toca, segue, sabe? Tipo, nessa simplicidade, sabe, gente? Eu adoro, adoro.